Este culto. Ontem nós já estivemos aqui em um culto abençoadíssimo com a participação dos jovens, e pela manhã na escola bíblica dominical também, onde aprendemos muito. E não é diferente esta noite. Certo é, meus queridos irmãos, que Deus tem abençoado grandemente a nossa igreja de uma forma poderosa. O Senhor tem usado pessoas dessa casa mesmo para exortar na palavra, para nos orientar, para trazer maná do céu, comida do céu aos nossos corações. Eu até brinquei com a Eva, glória a Jesus, mais uma preletora para Santiago, aleluia. Louva a Deus pela vida da minha pastora, que assim nós o chamamos carinhosamente. Esta igreja te ama, este grupo te ama, jovem, criança. A pastora é bem representativa aqui no nosso meio, com todo o seu amor e carinho. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 2. Eu confesso aos irmãos que eu quero, nesta noite, falar de uma forma mais devagar, para a mensagem ser transmitida conforme o Senhor falou ao meu coração. Hebreus capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 14, na parte C, na parte C do versículo. Fique ligado, o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, como já tem falado conosco desde o início do culto, que diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Novamente, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Na introdução, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem eternizável. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem imortalizável. O que significa ser eternizado? Significa que ele é diferente de ser eterno. Ser eterno tem começo, não tem começo e não tem fim. Só quem é eterno é o nosso Deus. Aprove o Senhor criar os anjos, como nós aprendemos na escola bíblica dominical. O Senhor criou os anjos, criou os seres e se tornaram eles eternizáveis. O que quer dizer? É alguém que não é eterno para o passado. Teve um começo e teve um fim. Deus é o quê? Deus é eternizável. Ele é eterno. Mas Adão, o que é ser imortal? Deus é um ser imortal. E ele cria o homem para ser imortalizável. O que é ser um ser imortalizável? É um ser que ele pode morrer, mas ele não foi criado para morrer. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem eternizável, até que o homem pecasse. Deus é imortal. Adão, até no momento, era imortalizável. Quando Deus criou Adão imortalizável, Deus deixou taxativo, bem aberto, dizendo: a partir do dia que o homem pecar, este morrerá. Quando Deus criou o homem, Ele não criou para que o homem fosse morto, mas o homem veio a pecar.
morte era implacável. Ninguém poderia vencer a morte. Como nós acabamos de ler, que aquele que aniquilasse o império da morte. O que a morte tinha, meus irmãos? A chave da morte. Mas ela era implacável. A morte, como representante, ela passa a ser implacável. Nós vamos entender que, olha que interessante, o Senhor tem falado grandemente ao meu coração. Fique ligado que Ele tem uma palavra para o teu coração. A morte, ela foi consequência do quê? Do pecado, quando o homem pecou. Até Lúcifer dizer no seu coração: eu serei maior do que Deus. Eu subirei às alturas e eu vou ser maior que Ele. Só que aqui, meus irmãos, não é eu, é Ele Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, é Ele. Mas Ele diz: eu subirei ao céu, o mais alto do céu, e eu vou ser semelhante a Ele. O império da morte começou a reinar quando Lúcifer se levantou e o homem pecou. Quando o homem peca, havia o que, irmãos? Antes de Jesus trazer a redenção ao Calvário, existia o império da morte, ao qual ninguém era capaz de vencer. E o que é esse império da morte? O império da morte é o Hades. Existe o Hades. Todos